Existe um problema bastante curioso que nós ainda não conseguimos resolver. Há mais ou menos 4 bilhões de anos, nós sabemos que o Sol não era quente o suficiente para que a água líquida existisse na superfície do nosso planeta. Mas tanto evidências geológicas quanto o próprio surgimento da vida na Terra mostram que a água líquida era abundante. Esse é o paradoxo do jovem Sol fraco. Outra forma interessante de descrever esse problema é a seguinte: qual era a temperatura média do planeta durante esse período? Responder isso não é fácil. Ao contrário de fósseis ou amostras de rochas, a temperatura não deixa marcas diretas. Então nós precisamos olhar as coisas que controlam a temperatura do nosso planeta e tentar, de alguma forma, determinar ela indiretamente. Só que a superfície do planeta Terra é um lugar extremamente complicado. E existem diversos fatores que influenciam a temperatura. E esses fatores muitas vezes se relacionam entre si de formas complexas. Por exemplo, gelo e neve são excelentes para refletir a luz do Sol de volta para o espaço. E isso, por consequência, diminui a temperatura média do planeta. E essa diminuição de temperatura, por sua vez, aumenta a quantidade de neve e gelo permanentes no planeta. Então, se a Terra esfria por alguma outra razão, as geleiras tendem a aumentar e isso aumenta ainda mais o resfriamento. É um ciclo de reforço positivo. E é justamente por esse tipo de ciclo de reforço que o paradoxo do jovem Sol fraco é tão complicado. O simples fato de o Sol ser mais fraco implica numa série de ciclos de resfriamentos, como expansão das geleiras, que por sua vez implicam que a Terra deveria ser uma bola de neve há 2,5 bilhões de anos, o que simplesmente não é consistente com o nosso conhecimento de geologia e biologia. Então a pergunta principal parece ser: o que esquentou o nosso planeta enquanto o Sol não conseguia? Existem 3 coisas importantes para determinar a temperatura da Terra no nosso cenário. Primeiro, temperatura do Sol. Segundo, as propriedades físicas da Terra e a sua órbita. E terceiro, a composição da atmosfera. O Sol é o principal responsável pela energia na superfície da Terra, então nós vamos começar por ele. O Sol contém 99,8% de toda a matéria no sistema solar. E essa matéria é principalmente hidrogênio. Mesmo sendo enorme e cheio de matéria, o Sol é menos complicado do que a Terra. E faz sentido. Ele é basicamente uma bola de hidrogênio, enquanto a Terra é uma mistura de todo o resto. O Sol produz a sua energia no seu núcleo, onde ele transforma hidrogênio em hélio através da fusão nuclear. Conforme o processo ocorre, o Sol acumula hélio no seu núcleo, mas esse hélio atrapalha a fusão nuclear. E como consequência, o núcleo do Sol tem que esquentar para compensar a presença de hélio. E conforme o Sol produz hélio, ele também esquenta. E por consequência, mais energia chega na Terra vinda do Sol. E 2 consequências seguem disso. Primeiro, no futuro, o Sol vai ser bem mais quente. E no passado, ele era mais frio. 30% mais frio para ser preciso. E é isso que leva ao paradoxo. De acordo com esse modelo do Sol, a temperatura do planeta há 3 bilhões de anos deveria ser de menos 3 graus Celsius, o que seria o suficiente para congelar a superfície dos oceanos e atrapalhar o surgimento da vida. Então, aqui vale a pergunta: será que existe alguma razão para o Sol ser mais quente do que o esperado durante esse período, que vai de 4 a 2,5 bilhões de anos atrás? A única proposta para solucionar o paradoxo do jovem Sol fraco através do próprio Sol é a ideia de um jovem Sol gordo. O melhor de tudo é que não fui eu que escolhi esses nomes. Nesse cenário, o Sol primordial era muito mais pesado do que hoje, e ele teria perdido essa massa através dos ventos solares intensos até chegar na massa que tem hoje. Esse Sol mais pesado também seria mais quente, o que resolveria o paradoxo. Mas infelizmente, observações de estrelas parecidas com o Sol mostram que é impossível que a massa dele tenha variado tanto assim, então a ideia de um jovem Sol gordo é improvável. A segunda tentativa seria olhar para o próprio planeta Terra há 3 bilhões de anos. Nessa época, várias coisas eram bem diferentes. O planeta era quase que inteiramente coberto por água, os dias duravam apenas 14 horas e a distância até o Sol era menor. Todas essas diferenças aumentam a temperatura média do planeta. E mesmo fazendo as contas, ela deveria estar próxima dos 0 graus Celsius. Isso é melhor do que 3 graus Celsius negativos, mas ainda não é o suficiente. É nesse ponto que fica claro que esse é um dos problemas da ciência que não tem solução simples. A pergunta é simples: qual era a temperatura? O que não é simples é a superfície do nosso planeta, que é um dos lugares mais complexos do universo conhecido. Tanto que foi aqui que a vida surgiu e ela evoluiu para todas as complexas formas que ela tem hoje. O Sol é gigante mais simples, enquanto a Terra é pequena mais complexa. E isso me lembra alguém. Talvez a resposta para o paradoxo esteja ligada ao surgimento da vida no planeta. Pelo menos indiretamente. Foi justamente nesse período que a vida começou.
E até onde nós sabemos, isso requer a presença de certas substâncias químicas. E uma dessas substâncias é a amônia, que é um gás do efeito estufa muito potente. Gases do efeito estufa ajudam a atmosfera a aprisionar a luz do Sol no planeta, aumentando a temperatura na superfície, que é exatamente o que nós estamos buscando. E o surgimento da vida nessa época indica que essa substância estava presente no planeta, e talvez em quantidades significativas na atmosfera. O problema dessa ideia é que o Sol destrói a amônia rapidamente. Então é preciso ou existir uma fonte de mais amônia e mais amônia e mais amônia, ou algo na atmosfera primordial que proteja a amônia de ser destruída. Protetor solar. Uma dessas duas coisas precisa ser verdade para explicar o paradoxo do jovem Sol fraco. E as duas ideias têm as suas limitações. Se existe uma boa fonte de amônia, nós não sabemos qual é. E se algo protegia a amônia de ser destruída, esse algo eram nuvens de amônia, que refletem a luz do Sol para fora do planeta, o que por sua vez anularia o efeito estufa de amônia. Talvez exista um ponto de equilíbrio. Amônia suficiente para o Sol não destruir tudo, mas não o suficiente a ponto de formar nuvens capazes de anular esse efeito. Só que isso ainda não está claro. Mas a amônia não é o único gás do efeito estufa que poderia ajudar a aquecer o planeta. Dióxido de carbono, ou CO2, é responsável pela principal parte do efeito estufa moderno. Se as concentrações de CO2 naquela época fossem de 100 a 1000 vezes maiores do que hoje, então provavelmente a temperatura do planeta seria significativamente mais alta. Mas existem evidências geológicas que limitam a concentração de gás carbônico no período para menos de 100 vezes o que nós temos hoje. Ou seja, o CO2 tem um efeito significativo, mas não é o suficiente sozinho. O melhor cenário é combinar CO2 com gás metano. Os dois em conjunto poderiam explicar a existência de água líquida e o paradoxo do jovem Sol fraco. Só que o problema é o mesmo da amônia. O Sol pode destruir metano, então nós precisamos ou de uma fonte dele ou de uma forma de proteger ele. E aqui nós já falamos de 3 possíveis gases por efeito estufa e todos têm o potencial de responder o paradoxo, mas também levantam outros problemas. A resposta realista provavelmente é uma combinação de fatores como gases do efeito estufa, circulação de ar, circulação de água na Terra primordial e provavelmente efeitos ainda não conhecidos. O paradoxo do jovem Sol fraco é o tipo de problema mais trabalhoso de resolver. É preciso de vários fatores que se influenciam, mas resolver ele pode mostrar coisas que nós nunca soubemos sobre o nosso planeta. Quem sabe a maior parte de coisas que nós damos por garantido sobre a Terra há 4 bilhões de anos, na verdade estão erradas. E isso seria divertido. Mas isso não muda o fato de ser até meio que assustador que alguma coisa manteve a Terra aquecida por cerca de 2 bilhões de anos no passado e nós ainda não temos certeza do que era. Definitivamente, ainda temos muito a aprender. Muito obrigado e até a próxima. Como que está o hálito de vocês agora? Vocês já se perguntaram por que a gente acorda com aquela sensação de boca amanhecida ou mau hálito? Existem 2 razões que contribuem para isso. A primeira é que enquanto você dorme, bactérias e germes na sua boca fazem a festa. Não importa o quão boa tenha sido a sua escovação no dia anterior. E a consequência da atividade dos germes é a eliminação de alguns compostos químicos que não têm cheiros nada agradáveis. A segunda razão é que a sua produção de saliva é reduzida e é ela que naturalmente ajuda a remover esses compostos químicos da sua boca durante o dia. Mas fiquem calmos que a solução é fácil. É só usar Listerine logo antes de dormir que você vai estar eliminando até 99,9% dos germes que causam a sensação de boca amanhecida, bafo matinal, estando pronto para começar o seu dia. E melhor ainda, você ainda previne outros problemas como acúmulo de placa e gengivite. Então façam que nem eu. Listerine de noite e Listerine de manhã, 2 vezes ao dia.